7. Estamos na sequência, estudando o livro de Apocalipse, versículo por versículo. E hoje é o dia do capítulo 7. Nós temos uma pequena recapitulação, como de costume. Aqui tem um panorama do Apocalipse. Se você está usando a TV da sua casa, você é privilegiado. Está vendo um gráfico maior. Se usa o celular, procura uma lupa, né? Porque o gráfico é grande, então fica um pouco difícil para ver. Mas depois você pode olhar isso na TV. Então, os capítulos 1 e 2 e 3 têm uma apresentação. Jesus se apresenta glorificado. E os versos do capítulo falam sobre isso. Nos capítulos 2 e 3, estudamos sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, conhecido também como as 7 igrejas do Apocalipse. No capítulo 4, a cena muda para o céu e João tem uma visão do trono de Deus, em toda a sua majestade. Nos capítulos 5 e 6, nós estudamos sobre os selos, primeiramente o livrinho, selado na mão do Todo-Poderoso, e o Cordeiro toma aquele livro, desata os selos, e cada selo traz uma revelação de um juízo sobre a terra. E no capítulo 6, os selos são abertos, e é revelado aquilo que há de acontecer, especialmente na figura dos 4 cavaleiros do capítulo 6, 4 cavaleiros do Apocalipse. Entre o 6º selo e o 7º selo há um parêntese, há um interregno. Dá uma parada, como se parasse a história, e há um tempo de tranquilidade. E é exatamente onde se encaixa o capítulo 7. Porque entre o 6º e o 7º selo, há algo que tem que ser feito, e tem que estar tudo em paz, tudo tranquilo. Porque o 7º selo, ele dá abertura às 7 trombetas, que também se referem a juízos. Cada trombeta que é tocada por um anjo é um juízo que cai sobre a terra. Então hoje nós estamos exatamente no capítulo 7, que é esse parêntese, onde 144 mil são selados e uma grande multidão é vista por João no céu. Uma multidão diante do trono de Deus e diante do Cordeiro. Em outras ocasiões nós vamos voltar nesse gráfico do panorama para continuar os assuntos que se seguem no livro do Apocalipse. Então o capítulo 6, relembrando, ele trata dos 7 selos do Apocalipse. E logo que se abre o primeiro selo, João vê um cavalo branco e o seu cavaleiro. Já identificamos esse cavaleiro como sendo o anticristo e não Cristo, por diversas razões, e ele vem prometendo paz, mas ele traz engano, ele engana as nações. Ele é seguido de um cavalo vermelho, as cores dos cavalos determinam a missão dos cavaleiros. Então, o cavalo vermelho, que vem a seguir, versículos 3 e 4 de Apocalipse 6, trata-se de guerra, aquela paz repentina, aquela paz tão curta, ela é quebrada por guerras e rumores de guerras em toda parte. Aí é dito que foi dado aos homens matarem uns aos outros, um se levantando contra o outro. Logo após vem um cavalo preto e o seu cavaleiro, e ali é identificado como escassez de alimentos, fome. E falta de alimentos a ponto de haver carestia. Os alimentos se tornam muito caros. Quando há qualquer crise, e nós entendemos bem melhor agora esse texto da palavra de Deus, que nós estamos vivendo uma época de crise, e, portanto, uma inflação não comum. Muitos alimentos estão muito caros, e com tendência a subir mais ainda. E é claro, quando há guerra e há fome, também há morte. E logo atrás vem um cavalo amarelo, ou esverdeado, ou pálido,
que simboliza a morte. E a morte traz o Hades na garupa, o mundo dos mortos, ou o inferno, como é traduzido ali. Então, além da guerra, da fome, também há pestilência, há epidemias, pestes, que assolam o mundo e muita gente morre nesse tempo. Uma quarta parte da humanidade. Isso é um número estupendo, né? Um número absurdo de pensar nisso, né? Nunca houve tal mortandade, exceto numa ocasião. E espero que vocês estejam pensando qual ocasião que foi. Lá no comecinho, quando existia Adão, Eva, Abel e Caim. Quando Caim matou Abel, um quarto da humanidade foi morto. Só tinha 4, né? Pelo menos relatado ali na Bíblia. Então, um quarto da humanidade. Mas agora, bilhões de pessoas, e eu mencionei domingo passado que esse um quarto da humanidade, se fosse hoje, corresponderia a toda a população da China, somada à população dos Estados Unidos. Imagina, morrendo tudo isso. Imagina o que aconteceria com a mídia, né, com tudo transmitindo essas coisas. É o que vai acontecer. Depois é aberto o 6º selo e há um colapso. Essa palavra está em moda agora, né? Mas é um colapso de proporções mundiais. Então a terra treme e o mundo estremece diante do juízo de Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro. E os homens se escondem nos montes, nas cavernas, e procuram a morte, procuram pedindo para que os rochedos caiam sobre si. Então, a destruição da natureza muito grande. Depois virá o 7º selo, que é Apocalipse capítulo 8, não é o assunto de hoje pela manhã, mas nós vamos ficar nesse intervalo entre o 6º selo e o 7º selo. Então esse foi o assunto de Apocalipse capítulo 6, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Também vimos que esse cavaleiro montado no cavalo branco, que vem com arco, não é Jesus, e fizemos um contraste entre ele e o cavaleiro de Apocalipse capítulo 19, que é Cristo. Lá ele é chamado de fiel, né? O verbo, a palavra. E ele vem com uma espada na boca, ele vem para julgar as nações com a sua palavra. Aqui ele tem apenas um arco. Esse cavaleiro do capítulo 6, ele tem uma coroa. O do capítulo 19 vem acompanhado. E ele é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. E ele vem no final da grande tribulação para julgar as nações e assumir o trono, o reino de Davi. Ele reinará em paz e justiça sobre a humanidade durante 1000 anos. Então não é o mesmo cavaleiro, apenas uma imitação. O fato do cavalo ser branco é porque o anticristo tenta imitar Cristo, prometendo paz ao mundo, algo que ele não pode dar, porque ele é violento, né? Ele produz guerra, promove guerras. Então é apenas uma imitação de Cristo. Vamos tentar mudar aqui o slide. Agora mudou. Sim. Capítulo 7. Eu vou ler o capítulo 7. É um capítulo curto. Vamos lê-lo todo, depois vamos para a exposição. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fonte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados,
que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Sacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O capítulo começa dizendo que João viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Na antiguidade, sempre se concebeu a ideia de uma terra plana, uma terra achatada, com os oceanos despejando nas bordas. E se pensava no mundo quadrado. De fato, a terra não é uma esfera perfeita, né? A gente sabe disso já há um bom tempo. Isaac Newton disse que a Terra é um planeta, um esferoide achatado nos polos. Ele tem uma dimensão menor nos polos, norte e sul, e uma dimensão maior no Equador, o que dá uma forma achatada nos polos. É claro que não é uma Terra quadrada, né? Mas tem os seus achatamentos nos 2 polos. Mas, independente disso, no conhecimento da antiguidade, se pensava no mundo todo como tendo os cantos, os seus 4 cantos. E João vê 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra. Essa era uma concepção também que havia na antiguidade, no Velho Testamento, de pensar nos 4 confins da terra, ou 4 cantos. Se vocês quiserem me acompanhar numa leitura, Isaías capítulo 11, versículo 12. Isaías capítulo 11, versículo 12. Diz assim: levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Note aí a expressão 4, né? Pensando nos 4 cantos da terra. Também Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Ezequiel 7, 2 diz assim: ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então essa expressão ela fica como dimensão mundial.
todo mundo. Então, os 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos. Era uma ideia também dos judeus que havia 4 ventos que traziam benefício. Os ventos que sopravam do norte, do sul, do leste e do oeste eram ventos bons, ventos que traziam benefícios para a terra. Mas todo vento que viesse na transversal, um vento noroeste, um vento sudoeste, esses ventos traziam destruição. Era isso que eles criam. E aqui o que se está tratando é de vento que traz destruição. Os anjos estão incumbidos de trazer juízo sobre a terra, mas é pedido que eles segurem por um tempo até que algo seja feito. Ou seja, 144 mil têm que ser selados, e enquanto isso não acontece, os juízos são detidos, e isso é visto através dos anjos detendo os 4 ventos, segurando os 4 ventos nos 4 cantos da terra. Essa ideia de calmaria antes de uma tempestade. O vento ligado também à destruição, à guerra. Daniel, vamos olhar aqui, Daniel 7:2. Daniel 7:2 fala sobre o vento, ou os 4 ventos. Livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Versículo 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. O que está dizendo aqui é de uma tempestade, Aqui, o mar aqui representa as nações, então o mar está agitado. E o que acontece em resultado disso são animais terríveis que se levantam, e esses animais são carnívoros, eles provocam destruição. Nós já estudamos isso e sabemos o que representa. Então, aqui falando sobre esses 4 ventos. Também Jeremias, capítulo 49, versos 36 e 37. Jeremias 49, 36 e 37. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Aqui está falando sobre destruição, sobre Elão, guerra. E ele diz mais aqui, farei tremer a Elão diante dos seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. Então, a figura dos 4 ventos aqui em Apocalipse capítulo 7 é de juízo, destruição, guerra. E até que os 144 mil sejam selados, há uma calmaria antes da tempestade. Por isso, os 4 anjos seguram esses 4 ventos, ventos que trazem juízo sobre a terra. E aqui diz que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Se fosse literalmente pensando, seria a única vez desde o início da criação que não sopraria vento sobre a terra. Nunca houve uma ocasião assim, por um segundo sequer, que em algum lugar da terra não houvesse vento, uma brisa ou um vento forte. Mas há uma calmaria antes da tempestade. É isso que está dizendo aqui. Versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, ou seja, do oriente, onde o sol nasce, mesma direção em que o tabernáculo era armado, com a sua porta voltada para o nascente. Então, esse anjo, tendo o selo do Deus vivo. A palavra selo, ela tinha toda uma representatividade para o povo judeu. Selo representava propriedade.
Então, o selo de alguém colocado sobre algo significava que pertencia. Então, aqui se trata de um anjo de Deus. Ele tem o selo do Deus vivo, em contraste com os deuses das nações, os ídolos, que são deuses mortos, que não têm vida. Então, esse anjo sobe do lado que nasce o sol e clama em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar. Então aquele anjo vem com uma ordem de Deus dizendo, olha, vocês não façam nada até que Deus diga que se pode fazer. E ele clama e pede para que não façam nada, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Selo aqui tem o significado de posse, de pertencer a alguém e também de proteção. Aqueles que foram selados com o nome de Deus sobre as suas testas, suas frontes, estavam protegidos dos juízos que viriam a seguir. E nós sabemos muito bem, conhecendo o contexto de Apocalipse, que haveria proteção sobre algo que iria acontecer. Avança um pouquinho para Apocalipse capítulo 13, versículo 16. Apocalipse 13, versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Aqui está falando da marca da besta. A besta também tem o seu selo, né? Então existe o selo de Deus e existe o selo do anticristo. Esta besta aqui mencionada é o anticristo. E a marca da besta é 666. Já o selo que foi colocado sobre os 144 mil, aparece aqui no capítulo 14, versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte, na testa, escrito o seu nome e o nome do seu pai. Irmãos, aqui no capítulo 7, há um contraste entre esses 144 mil, mencionado nos versículos 1 até 8, com a grande multidão mencionada do versículo 9 até o 17. Não são os mesmos. Há alguns contrastes aí entre eles. Os 144 mil mencionados nos primeiros 7 versículos, 8 versículos, são judeus selados na terra. Eles têm um número exato, eles são contados, 144 mil. E são só homens. Não existe entre eles mulheres, apenas homens. Se você voltar lá para o capítulo 14 de Apocalipse, ou avançar para o capítulo 14, é mencionado aqui os 144 mil, que tem o nome de Cristo e o nome do Pai na testa, e no verso 4, vou ler o 3 também, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias de Deus para o Cordeiro. Aqui se referem a homens que adotaram o celibato, né? Representantes das tribos. Você vai com facilidade encontrar comentários do livro do Apocalipse e vai ver a tentativa frustrada de alguns expositores tentando ver a igreja aqui. É muito complicado, né? Hoje, pela manhã, eu estava lendo novamente um comentário de um pastor muito bom, não vou nem dizer o nome dele, para não depreciá-lo, né? Mas ele é conhecido no Brasil todo e muito bom expositor da Bíblia, muitas mensagens boas,
mas escatologia é uma derrota, é um fracasso total, né? Força o texto de todo jeito para dizer outra coisa que o texto não está dizendo. Mas vamos supor que tais pessoas tenham razão de dizer que aqui, esses 144 mil são a igreja, né? Representando. Aí, como é que a gente vai dizer o que seria Judá, o Rúben, Gade, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Zebulon? Complicado, né? Que parte da igreja é isso, né? Nomes dos filhos de Jacó. E aqui é muito claro em dizer, né? De todas as tribos dos filhos de Israel. É muito claro isso, né? A palavra Israel aqui não se refere a Israel espiritual, mas Israel terreno, né? A nação de Israel. E os irmãos notem que entre todos esses foram deixados de fora Dan e Efraim. Não estão entre eles. Dan e Efraim estão fora dessas tribos que foram mencionadas. Por quê? A gente não sabe ao certo, mas há uma ideia de que a idolatria ela foi muito mais forte entre os danitas e os efraimitas. Se você quiser com tempo em casa, leia Juízes capítulo 17 e 18. Vocês vão ver lá a história, Juízes 17 e 18, vocês vão ver a história de Mica. É um homem que mandou fundir ídolos do lar e colocou um sacerdote na casa para adoração àqueles ídolos. E aqueles ídolos depois foram levados pelos danitas, né, da tribo de Dan, e adorados pela tribo. Então, há uma acusação muito forte para a tribo de Dan quanto à idolatria. Talvez uma possibilidade dela não ser incluída aqui o nome, né? Foi substituído por Levi, e também Efraim substituído por José, o nome, né? José, que era o pai, na verdade, deixado Manassés, que era um dos filhos, mas Efraim foi deixado de fora. Se você quiser dar uma olhada agora, vamos olhar Oséias 4,17. Oséias profetizou contra a tribo de Efraim, todos os seus pecados. Oséias 4,17, depois 7, 8 e 9, 16. Oséias 4,17. Efraim está entregue aos ídolos, deixá-lo. Aqui tem muitas acusações contra Efraim, essa é uma delas. Efraim está entregue aos ídolos. Deixe, né? Abandone, deixe de lado. Também no capítulo 7, versículo 8, livro do profeta Oséias ainda. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Então, entrou no paganismo dos povos ao redor. E também 9,16. Capítulo 9, versículo 16. Ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto. Ainda que eu gere filhos, eu matarei os mais queridos do seu ventre. São apenas algumas de tantas outras no livro de Oséias sobre os efraimitas. Então é uma probabilidade de que Dan e Efraim, por causa da idolatria, foram deixados de fora, substituídos por Levi e também por José. É uma possibilidade. Mas os 144 mil, eles são selados, eles estão protegidos. E protegidos do quê? Nós vimos lá, né? Que há um selo nos que são da marca da besta, que tem a marca da besta, e no capítulo 14, versículos 3 e 4 de Apocalipse, Apocalipse 14, 3 e 4, é mencionado aqui os 144 mil, que são homens, e eles são protegidos dos males que virão sobre a terra, especialmente quando se trata dos demônios que saem do abismo, ou os gafanhotos,
que virão sobre a terra. E eles não sofrerão os tormentos desses que virão. Desses e de outros juízos também. São livres disso aí. Então, 144 mil judeus, que são chamados de testemunhas, não são as testemunhas de Jeová de hoje, né? Claro, mas as testemunhas de Jeová naquela época, e eles pregarão o evangelho do reino. Essa é a missão deles, a tarefa deles é anunciar o evangelho do reino. O livro volta a falar deles, mais adiante nós vamos estudar um pouco mais sobre eles, mais adiante também. O versículo 9 muda um pouco o rumo agora, dos 144 mil judeus selados, escolhidos para uma determinada missão, para uma grande multidão. Diz assim, vou ler de 9 a 12 agora. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então essa grande multidão, que João diz que não daria para dizer o número, embora Deus saiba exatamente o número, são de todas as nações, tribos, povos e línguas, não são só judeus, né? São gentios ali no céu, e estão em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Estão vestidos de vestiduras brancas, fala do caráter deles, agora a justiça de Cristo está sobre eles, pureza, com palmas nas mãos, agora estão em vitória, ali na presença de Deus. As palmas eram usadas nas festas, lembravam alegria, especialmente na festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo, ela relembrava a saída do Egito, quando eles moravam em tendas no deserto. E então eles faziam barracas de galhos de árvores e ficavam durante aquele tempo. E as palmas também eram usadas para receber um rei ou momento de alegria. Então aqui eles estão em vitória, em alegria, e eles estão clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A salvação é divina, não há nenhuma participação humana, e eles estão fazendo esse reconhecimento aqui, que é por causa de Deus e do Cordeiro. O plano de Deus e o sacrifício do Cordeiro é que providenciaram a salvação. E quando eles começam a dizer isso, o verso 11 diz que todos os anjos estavam de pé. Todos os anjos que estão lá no céu ficaram de pé, rodeando o trono. Os anciãos, representando a igreja, e os 4 seres viventes, aqueles 4 serafins, que foram vistos lá no começo do Apocalipse, estão diante do trono e se prostam sobre o seu rosto em terra, né, para baixo, e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus. Eu tenho mencionado em outras ocasiões que, para mim, a melhor definição de glória divina é a soma de todos os seus atributos, tudo que Ele é. Então, quando nós reconhecemos tudo que Deus é, nós estamos rendendo a glória a Ele. Ele é exatamente assim. E é isso que eles estão fazendo aqui. Eles estão dizendo que a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força, tudo que a gente pode fazer de bom para Deus é justo. Ele merece tudo isso. E ele diz: seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém, por toda a eternidade. Aí um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? É lançada uma pergunta agora para João, né? Esses aí que estão, essa grande multidão vestidos de branco e com palmas nas mãos, quem são? De onde vieram? E João responde:
Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então aqui é mencionada a grande tribulação. Veja o que diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 9, e depois 21 e também o 29. 24, Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 9. Mateus 24, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. E o versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Exatamente esse tempo predito por Jesus é que é mencionado aqui no capítulo 7. São esses os que vêm da grande tribulação. E é dito que eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Esses mártires da grande tribulação, que são vistos lá no céu, eles não fazem parte da igreja. Essa grande multidão aqui vem da grande tribulação. Nós não cremos que a igreja passa pela tribulação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A ira vindoura não é para nós seremos livres dela. Então aqui trata-se de pessoas que creram durante o período da grande tribulação e foram martirizados, foram mortos. E as suas almas estão lá no céu, vestidos de branco, com palmas nas mãos. Agora eles venceram. E eles estão lá não porque sofreram, não porque passaram pelo martírio, mas porque foram lavados, alvejados pelo sangue do Cordeiro. Não foi o sofrimento, mas o sangue do Cordeiro é que os purificou. E é nessa condição que eles estão lá. É o sangue do Cordeiro. Lembra o que diz em 1 João capítulo 1, versículo 7? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Cristo, não o sofrimento. E aqueles mártires da grande tribulação estão lá. E o ancião diz, eles vêm da grande tribulação. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. É dito o que acontece com esses mártires que vieram da grande tribulação. Eles estão na presença de Deus, agora eles estão na casa de Deus, o tabernáculo de Deus foi estendido sobre eles e jamais terão fome. Por que é dito isso aqui? Porque eles passaram fome. Vocês vão aprender ou vão relembrar mais adiante que aqueles que não têm a marca da besta, que não têm o selo do anticristo, não poderão comprar, não poderão vender, não poderão entrar em muitos lugares, então vão passar fome, vão ter muita dificuldade para conseguir alimentos. Também passarão sede, porque terão que se esconder em lugares, cavernas, montanhas, desertos. Terão sede e ficarão a relento, sendo causticado pelo calor do sol em alguns lugares do mundo. E aqui agora diz que eles jamais terão fome. Passaram fome, mas agora nunca mais terão. Jamais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Eles estão agora no descanso do Senhor. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono, aquele cordeiro que foi morto, venceu, se assenta no trono, os apacentará. Olha essa figura, né? O cordeiro apacentando o rebanho, porque esse cordeiro é o bom pastor.
Ele é aquele que foi sacrificado, mas ele é o pastor das ovelhas. Então, o cordeiro os apacentará, o nosso Senhor Jesus, e os guiará para as fontes da água da vida. Lembrando do Salmo 23, né? Leva-me para junto às águas de descanso. Agora são águas da vida eterna. A vida eterna foi dada àqueles que foram martirizados. O máximo que o anticristo pôde fazer com eles foi tirar a vida física, mas eles tomaram posse da vida eterna. E nunca mais haverá sofrimento, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Estão recompensados, ali, protegidos, seguros, no céu, na presença do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro. Esse parêntese fecha aqui nesse versículo 17. Parêntese que abriu-se com o sexto selo e antes se fecha antes do sétimo selo, que é mencionado no capítulo 8, quando o Cordeiro abre o sétimo selo. E aí retoma o juízo sobre a terra. Esse é um assunto para um próximo estudo numa outra escola bíblica dominical. Que Deus os abençoe. Amém.